o meu aniversário de casamento no monte. Fui, orei, chorei. A gente chora no processo. Você chorou, Érica? Muito, vixe. Chorei, orei, jejuei tanto que os amigos do meu marido falavam que achavam que eu tava usando drogas. De tão magra que você Então, ficou. eu virei um chassi de grilo. E você é alta, né? Eu ainda sou menorzinha. 1,82, gente. Eu parecia uma varinha de cutucar estrela, realmente. Eu também fiquei pele e osso. E passei, mas eu falei, não vou ligar. No dia seguinte, aniversário de casamento. Aniversário dele. Eu sabia que tava todo mundo reunido. Eu falei, eu não vou ligar, porque vão ficar rindo na minha cara. Ainda lá, ó, tá ligando. Não vou ligar. E não liguei. Me segurei, me aguentei. Falei, Deus, eu disse que é contato zero. E Natal também não. Não, nada. Nada. Ano novo, zero. Zero. Aí no ano novo, ele ligou. Não pra falar comigo, claro. Com o Davi. Só que eu tava numa situação atípica, eu acabei viajando sem avisar ele, esqueci mesmo, não foi de propósito. Porque eu não planejei viajar. Um dia antes, a minha mãe falou, vamos pra casa, virada do ano novo. Fomos pro culto, no outro dia minha mãe falou, vai pra casa, descansa, amanhã é um novo dia. Só que eu sou, Érica, a louca da viagem, eu amo viajar. Só que eu entendi que fazia parte do meu processo. O que faz parte do processo? Entregar pra Deus. Confiar que todas as coisas, o que a Bíblia diz? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É tão lindo isso. Olha que bobeira que eu vou contar, mas pra mim foi mais um cuidado de Deus. Acordamos no dia seguinte, dia 1º de janeiro, minha mãe falou assim, faz as malas e vem pra cá. Fiz as malas. Cheguei lá, minha mãe falou pra mim, pra onde vocês querem ir? Falei, como assim, mãe? Falou, escolhe o lugar. Eu ainda brinquei, né? Falei, vamos pra Paris. Ela falou, não, Camila, vamos... Um pouco mais modesto. Aí eu falei, mãe, eu não tenho um centavo, porque quem tá no deserto, tá tentando se organizar com conta. O financeiro quebra. Falei, mãe, eu não tenho um centavo. Eu já tinha dito pra Deus que eu entendia, que fazia parte da minha correção, ficar aquele ano sem viajar. Minha mãe falou, não, mas é um presente, vamos. E aí meu filho tinha falado, uma semana antes, que o sonho dele era conhecer Florianópolis. Eu falei, mãe, o Davi falou em Florianópolis semana passada. Então vamos pra Florianópolis. Colocamos no Waze. Partiu Florianópolis. Pertinho, né? Sei lá, 10, 12 horas. Falei, 10 horas. Minha mãe, pertinho, vamos. Mãe, não é pertinho. Mas eu falei, a gente passa 12 horas chorando. Então vamos chorar na estrada. Linda em Florianópolis. Opa! E fomos. E aí, não avisei, mas não foi porque eu quis. Fiz de propósito, ele vai ver. Não foi. Uma coisa que a gente fala pro pessoal, pros nossos alunos e pacientes, não faça nada intencional, porque daí você tá tirando o poder de Deus. Sim. Se as coisas acontecerem, que seja... Porque Deus, ele mexeu com o dedinho. Eu vou fazer um adendo só rapidinho. 2 situações das quais tiveram volta, e aí você já vai falar da tua volta. A minha volta, minha primeira volta do primeiro deserto, eu tinha passado no dentista um dia antes do meu marido, lá em Foz do Iguaçu. Meu marido estava morando em São Paulo. Ele foi lá em Foz do Iguaçu porque não tinha dentista em São Paulo. Sim. Ele foi lá fazer a manutenção do aparelho dele, porque, né, assim, tava difícil achar aqui e tal. Depois ele falou que foi buscar a documentação como se os caras não pudessem mandar por Sedex. Sim. Tudo bem. E aí o dentista, ele viu que eu tava usando aliança e ele já tinha sacado que o Rubens estava sem. Ele já sabia que a gente tava separado, só que a gente não falava. E o dentista falou assim, tá tudo bem. Eu falei, doutor, tira esse aparelho de mim até o meio do ano. Eu tô vendo que você tá me enrolando, você tinha falado maio. Falei, vou te dar até junho, no máximo julho. Ele falou, mas por quê? Ele falou, talvez passe um pouco. Eu falei, não, você me prometeu até maio. Se passar um pouco, não tem problema. Eu falei, eu vou pra Europa. Vai fazer o quê? Eu falei, vou estudar. Mas como? Eu ganhei uma bolsa, vou fazer mestrado lá e tal. E vai com quem? Aí eu, oxe, o cara tá querendo saber da minha vida. Mas não era um querer saber da minha vida de um homem interessado na vida de uma mulher. Porque ele era até bem engraçado e tal. A esposa dele trabalhava lá junto. Era engraçado a forma que ele perguntava. Eu falei, vou sozinha. Ele, tá. Beleza. Ele segurou aquela informação. No dia seguinte, o Rubens passa lá. Ô Rubens, você vai pra Europa também? Ele, fazer o quê? Ué, a Érica vai, você não vai? Ele, tipo, bem... Então o cara, ele foi cupido sem a minha intervenção. Você não pediu. Da mesma forma que o Davi falou aquelas coisas pra você,
sem você pedir, sem você ficar assim, tá, escuta, e aí, o que que ela fala pro papai? O que que o papai fala pra ele? Nunca perguntei. Você não ficou assim, você querendo, né? Não. Tá, essa foi a minha primeira volta. Meu marido sabia que eu ia embora do país. Só que aí, num momento seguinte, ele encontrou meu irmão também. E meu irmão disse mais ou menos a mesma coisa. Ele falou, minha irmã tá indo embora do país. Que melhor lugar pra ela ir que São Paulo? Meu irmão, assim, sem eu pedir. Uhum. E aí, aconteceu que... aí ele me liga. Falou assim, tá, escuta, não quer fazer um pit stop aqui em São Paulo? Tô sabendo que você vai pra Europa? Eu falei, eu queria, assim, fugir da ligação. Falei, ele acha que eu vou passar em São Paulo, dar uns amassos e ir embora? Ele falou assim, do tipo, pra sempre? Aí eu... pra sempre é pra Eu sempre. falei, Deus... Eu não sabia nem responder. Eu queria tanto aquela restauração, 9 Sim. meses esperando aquela ligação. E assim aconteceu. E aí tá, fomos para o segundo deserto. No segundo deserto, a nossa loja de roupas foi arrombada. E aí ele precisou ser chamado. Aliás, tentaram ligar pra mim, meu celular tava em modo avião. E eu morava em Mariporã e ele em Jundiaí. E aí ele foi voando de Jundiaí até Mariporã, que ele achou que era do apartamento que tinha sido arrombado. Aí ele chega lá, não me encontra, não encontra o carro. Inicialmente ele achou que eu tinha sido sequestrado, mas daí a equipe de segurança falou, não é do apartamento, é da loja. Dele, mas a Erika não tá em casa, 1h. E eu tinha ido pro rodeio de Bragança. E ele ficou sabendo que eu fui pro rodeio. Só que não foi nada intencional. Então, gente, vocês Sim. entendem? Não pode ser intencional. Não. Tem que ser tudo ao acaso. Sim. E eu fui pro rodeio de Bragança. Eu fui pra show sertanejo? Não. O rodeio de Bragança, uma vez por semana, toda vez que tem o rodeio, é um show gospel. Então, aquele dia eu fui no show do Fernandinho. E cheguei lá, 3 e tanto da manhã, porque eu passei com as meninas, as amigas da igreja, a gente foi lanchar. E eu cheguei às 4 da manhã e aí apareceu os 2 tiquezinhos no WhatsApp. E aí não foi intencional, mas as coisas aconteceram que incomodam o outro. Sim. E aí o seu marido ficou incomodado com a viagem de Floripa, não? Sim, incomodadíssimo. Então me ligou e me fez várias ameaças, né? Porque como você viaja com meu filho sem me avisar? Pra outro estado. É. E eu falei, olha, eu não fiz de propósito, expliquei o que tinha acontecido. E é isso. Mas a princípio eu tava no contato zero. Então eu não quis falar com ele quando ele ligou. Uhum. Falei pro Davi, tipo, não tô aqui. Só que ele ficou no telefone. Falou, Davi, eu só saio daqui do telefone quando sua mãe falar comigo. Aí, falei, a criança Como também tem filhos juntos. não tem culpa, né? Vai É ficar necessário, aqui. né? O Davi ficava assim pra mim, tipo, mamãe, fala logo com ele, né? Aí eu peguei o telefone. E aí ele, né? Foi super rude comigo, tal. Só que o ano novo foi o princípio do processo dele. E o que a gente fala muitas vezes, a gente pede para algumas coisas não acontecerem. Deus, não deixa isso acontecer. Não deixa namorar. Não deixa isso. Não deixa aquilo. Mas a gente não sabe qual é o plano de Deus em cima daquela situação, né? Então, o Wagner tinha essa viagem de ano novo para casa da praia que a gente ia todo ano, que era a nossa casa da praia. Com ela, com as filhas dela. E eu orei muito, falei, Deus, não deixa eles irem, por favor, Deus, é a minha casa. Eu não quero ela na minha casa. Orei muito pra Deus. E não teve jeito. E não teve jeito. Só que eu me lembro que eu já estava madura espiritualmente. Então eu pedi aquilo que eu queria, porque a Bíblia diz, né, que Ele vai atender os desejos do nosso coração. Só que eu sempre fazia no final da minha oração, Deus, mas faça a tua vontade. Faça aquilo que precisa ser feito, mesmo que doa em mim. Então, quando acontecia, eu falava, Deus tem propósito. Foi difícil o relacionamento dele com a OM, com a outra mulher? Do meu filho? Do seu marido. Foi difícil? Porque ele foi com ela, ele se relacionou com a outra mulher e com as filhas, mas foi difícil o processo lá? Porque o meu, só um adendo, o meu encontrou uma doida. Que aí eu falei assim, gente, não se desespera se seu marido tá com outra. Porque daí é bom porque vai e quebra a cara. E aí vê a mulher que tinha em casa, especialmente se a gente investir na nossa melhor versão, na transformação. Aí o outro sempre vai comparar, né? Como que foi pro seu marido? Não, eu acho que ela era oposto de mim, né? Eu sou muito opiniosa, muito
né? Eu tenho... Ativa. Acho que a moça era mais passiva, assim. Então, aceitava tudo. Só que ninguém gosta também disso. Então, você tá acostumado com alguém que tem sempre opinião. Aí vai pra alguém que não tem opinião pra nada. Também deve ser difícil, Tem graça. né? Ele Mas podia aí, falar que ele tá aqui no estúdio, gente. Só ouvindo a conversa. E aí, nesse Réveillon, ele sentiu... Aí, um dia ele perguntou assim pra mim. É muito engraçada. Essa nossa conversa foi muito engraçada depois. Ele falou assim... Quando assim que ele voltou? Deus poderia ter mandado um dia de chuva só por... dias de chuva só por minha causa? Porque aí ele perguntou... A gente sempre passou no novo lá. Choveu todos os dias. Todos os dias, ele falou. Que eram todos os dias de chuva. A princípio, eu falei pra ele, não. Depois eu falei, pera, o que Deus fez com Jonas? Tava no lugar errado. Com a pessoa errada. Então, sim. Você pode ter sido causador de ter, né, feito mal feito pra tantos. Estragado o verão de um monte de veronistas. Mas aí ele disse que ali ele entendeu e em alguns conflitos lá, familiar, com a moça e com as filhas dela, ele falou, nossa. O que eu tô fazendo com essa mulher, com essas crianças que não são minhas filhas, e eu tô deixando o meu filho lá? Isso, então ele disse que ali foi um ponto crucial pra ele. E depois desse dia, ela não teve mais paz. Ela me mandava mensagens e apagava. Por favor, não faz isso com ele. Não usa seu filho. Porque aí eles chegaram à conclusão que eu tinha feito tudo aquilo intencional. Usando o meu filho. E eu não fiz. Né? O Davi tinha combinado de passar o Réveillon com eles. E uma semana antes ele falou, mamãe, eu não quero ir. Falei, então diga pro seu pai que você não quer ir. Não, porque meu filho tinha um medo muito grande de ferir o pai. Porque... bonzinho. Ele era vítima, assim, né? Tipo, acho que o Davi via a situação dele e ainda assim achava que eu era mais forte. Então, mãe, mas eu não quero ver ele sofrer. Falei, tá bom, Davi, então eu resolvo. E aí eu acabei levando a culpa. Mas foi meu filho que decidiu não ir. E aquilo foi necessário. Aí nós voltamos de Florianópolis em 6 de janeiro, 7 de janeiro, aí ele se reaproximou. Ele se reaproximou. E eu fiquei no meu canto, porque eu falei pra Deus que eu queria ver uma transformação na vida dele. Aí eu já comecei a sentir, ele já começou a falar de uma maneira diferente. Isso lá com a moça ainda. Mas isso também não era um problema pra mim. Tanto que as pessoas me perguntam, quando ele terminou com ela muito antes? Não, algumas horas antes de voltar pra casa. Uau. E eu continuei no meu processo, e Deus me dando respostas todos os dias, respostas mesmo. Do tipo, alguém me ligar que eu não via há anos, não falava há anos, falar, cara, Deus manda te dizer isso, 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 isso. Não está no trilho como você gostaria, mas Deus vai colocar. E eu falava, glória a Deus, Senhor, obrigada. Amém. Todo dia era uma resposta nova. E um dia eu clamei lá, falei, Senhor, bota alguém na presença desse homem, dizendo pra ele que é possível restaurar. Que existe restauração, porque ele convivia com pessoas que diziam que acabou. Vida que segue. E aí, na semana... Eu orei numa quarta-feira. Eu nunca vou me esquecer dessa oração, porque foi poderosa. Na quinta-feira, a gente teve um encontro e ele falou, hoje eu vou sair pra jantar com o Marquinhos, que é um amigo pastor dele. Eu falei, pai, usa. É ele. Arrepiei aqui. Esse amigo dele era pastor de casais. E aí o amigo falou pra ele, cara, eu vou te falar uma coisa. Você errou, ela errou, a tua carne é igual a dela, o que dói em você, dói nela. Agora, se você estiver disposto, Deus tem restauração.